Tá, vamos lá pro meu resumo de proteínas fibrosas. Lembrando que é só das fibrosas que vai falar aqui. Nós temos aí colágeno, elastina, miosina e queratina. Porém, ela só falou aqui mais sobre colágeno e elastina. E elastina falou bem pouco aí. Começando aqui por colágeno, nós temos aí do tipo 1 ao tipo 28, né? Vai de 1 até 28, que nem tá aqui nessa tabela, né? Do 1 até o 28. O mais abundante é do tipo 1, que é o fibrilar, encontrado na pele, osso, dente e vasos sanguíneos. A gente tem as composições aí, compostas por cadeia alfa, né, de tríplice hélice, chamada de tropocolágeno. Depois vem fibrilha de colágeno, fibra de colágeno e raiz de colágeno. Lembrando que raiz de colágeno é a porção menor e a cadeia tríplice hélice aí é a porção maior. Os principais colágenos são o do tipo 1, 4, 3, 1, 2, 3 e 4, tá? O mais abundante é 1, 2, 3 e 4, sendo que desses daqui, de todos, o mais abundante é do tipo 1. Do tipo encontrados em membrana basal, nós temos aí o tipo 4, 15, 19 e 28, certo? Então aqui, ó, de acordo com o que tá aqui, membrana basal 4, 15, 19 e 28 aí, o último. Detalhe que esse 28 são colágenos encontrados em células de Schwann. Ela enfatizou muito isso. Então o último colágeno é encontrado em células de Schwann. E ela pediu para memorizar isso também, que são encontrados no cérebro, que é o 25 e o 26, testículo e ovário. Então, 25, 26 e 28, 25 cérebro, 26 ovário e testículo e 28 aí para células de Schwann. De membrana basal são esses, e os mais abundantes aí, 1, 2, 3 e 4, sendo que o mais abundante é do tipo 1. Classificação aqui é uma classificação segundo a formadores de fibrilha, tipo rede, esse fascite, multiplexinas, transmembranas, fibras de anclagem e filamentos arroçarídeos, rariados, que é justamente isso aqui que ela falou, tá? No slide ela parou aqui, disse que não era para saber quem era quem aqui, né? Quais os tipos eram multiplexinas, quais os tipos eram tipo rede, mas ela falou que essas classificações é importante saber aí, foi daqui que eu tirei. Pintei de amarelo aqui os principais aqui, principais não, os são mais fáceis caso ela peça para citar, né? Tipo rede, fascite, transmembrana e fibras de anclagem. Beleza? Aí, falando sobre o colágeno tipo 1, que é o que ela citou lá, que é o que mais a literatura fala, do tipo 1. E aí temos informações aqui, ó. Ele é maduro, né? Chamado de tropocolágeno, quando está maduro. Composição de 3.000 aminoácidos, cadeias compostas por 1.000 aminoácidos, que eu acho que ela falou que não é tão importante, mas ela só citou lá. E seu nível de organização, a gente tem aí a sequência de aminoácidos de cadeia polipeptídica, então a gente tem essa sequência de aminoácidos, e essa sequência repetitiva, a gente tem aqui posições, né? Terceira posição, posição X e posição Y. Perceba que aqui a gente tem a terceira posição, que é essa coluna, segunda é Y, ou X, terceira Y. Então, terceira posição, X, Y. Terceira posição, X e Y. E aí ela diz o seguinte, na terceira posição, quem mais aparece é a glicina. Então, perceba aqui que na terceira posição de amarelo aqui, ó, glicina, 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 glicina. E já, por aqui já dá para perceber que, além de estar na terceira posição, ele é o aminoácido mais abundante aqui no colágeno, certo? Tanto no colágeno quanto na elastina é a glicina também. Então, terceira posição, quem prevalece aí glicina. Posição X, quem é que prevalece? Prolina. Então aí temos aqui, ó, prolina, 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 tudo na posição X aqui, tudo nessa coluna X aqui. Quem mais se repete é a prolina. Já na posição Y pode ser hidroxiprolina, hidroxiprolina 3, 4 hidroxiprolina, 3 hidroxiprolina e 5 hidroxilisina. Porém, o que mais aparece aqui é hidroxiprolina, o 4. Beleza? Então a gente vai ver aqui ó, hidroxiprolina, prolina, prolina, tudo de rosa aqui é hidroxiprolina na posição Y, certo? Então é o que mais se repete. Portanto, e o que menos se repete é a lisina, certo? Portanto, qual é a sequência frequente? Óbvio que é glicina, terceira posição, prolina, posição Y, e hidroxiprolina, que é o 4, na posição Y. Perdão, na posição X, prolina e Y na hidroxiprolina. Qual é a sequência que mais aparece? Glicina, prolina e hidroxiprolina, sendo que essa hidroxiprolina é a 4.
Essa prolina e essa hidroxiprolina confere o que para esse colágeno? Confere resistência e rigidez. Então, característica aí da prolina e hidroxiprolina é conferir resistência e rigidez para esse colágeno. Sequência de glicina, a sequência de aminoácidos glicina XY na cadeia alfa, por exemplo, ele diz o seguinte, que a cadeia alfa, ela gira à esquerda, então ela é levogiratória, certo? Levogiratória. Levogiratória. Levógira, certo? Levogiratória. Na verdade, acho que tem essa outra terminologia também, né? Enfim. E na tríple hélice, que é o tropocolágeno, que são essas três cadeias alfas, né? Então você tem uma cadeia alfa e você tem o tropocolágeno, que são três cadeias alfas. Então essa daqui, ela é levógira. Já a alfa é dextrogira, certo? Dextrogiratória, certo? Então ele diz aqui, ó, dextro gira para a cadeia triple e levogira para a cadeia alfa. Isso caiu na prova. Isso caiu na prova não, isso caiu no questionário. Então grava aí que a cadeia alfa apenas ela é levo, mas as três cadeias juntas, que é o tropocolágeno, ela é dextro, certo? Estabilidade do colágeno. Quem é que confere essa estabilidade para o colágeno? É justamente essas pontes de hidrogênio e também os intercruzamentos covalentes, certo? Lembrando que o intercruzamento em relação ao hidrogênio ele é mais forte, tá? Então o intercruzamento basicamente são feitos de ligação aldol e ligação lisina-nor-leucina, certo? Então essa ligação aldol é AL-lisina mais a L-lisina, já a lisina-nor-leucina é lisina mais a L-lisina, certo? Então perceba aí, depois a gente vai ver lá na frente quem é que forma essa L-lisina. Na verdade essa L-lisina aí é um produto de quê? Da desaminação oxidativa da lisina. E essa desaminação a gente vai ver que acontece justamente na etapa extracelular, certo? Lá da formação da biossíntese do colágeno, bem aqui, ó. Etapa extracelular aqui, ó. Desaminação. Cadê? Aqui, ó, desaminação oxidativa é na etapa extracelular, certo? Mas aqui a gente só está falando de ligação. Então depois a gente vai falar disso aqui, vai repetir de novo lá na frente, mas a gente está falando que quem dá estabilidade é a ponte de hidrogênio e intercruzamento covalente. E dentro desse intercruzamento covalente vamos ter ligação aldol e lisina-nor-leucina. Não é lisina, é leucina. Não sei porquê. Aminoácidos modificados, a gente vai ter quem? Quem são os aminoácidos modificados do colágeno? Hidroxiprolina, hidroxilisina e a L-lisina. A gente vai ver que esses dois aqui, hidroxilação da prolina e da lisina, é intracelular. E essa daqui, que é oxidação, desaminação oxidativa da lisina, é extracelular, tá? Então, hidroxiprolina, hidroxilisina e a L-lisina são aminoácidos modificados do colágeno. Já o mais abundante aqui do colágeno é a glicina, tá? E o mais abundante aqui também, deixa eu apagar aqui, tá? Da elastina também é a lisina, é a glicina, perdão. Porém, a diferença entre o colágeno e a elastina é que no colágeno, ou na elastina contém quantidades de lisina, certo? Então, o que a gente tem mais lá é glicina, prolina e alanina. Já na elastina também tem glicina, prolina e alanina. Porém, na elastina nós temos aí a vanila aí, que é o que tem de diferente entre a elastina e o colágeno, beleza? Então, quem ganha? Glicina nos dois, certo? Nos dois. Aí ele diz que o colágeno maduro não existe cisteína no colágeno maduro, tá? Aí a gente vem aqui de mais outros tipos de colágeno. Ele diz assim que as cadeias de colágeno do tipo 1 tem... Cadeia alfa tem 2 e alfa 1 tem 2 e alfa 2 tem 1. Então ela citou isso lá, talvez não cai e tal, mas enfim, no colágeno tipo 1
tem 2 cadeias alfa 1 e uma cadeia alfa 2. Já no colágeno do tipo 3 e 4, nós temos cisteína. Então, quem contém cisteína, lembra que eu falei aqui, ó, que no colágeno tipo 1 não contém cisteína? Os que contém aqui é no tipo 3 e tipo 4. Quem contém cisteína? Tipo 3 e tipo 4. E quem contém glúcidos é o tipo 1, 2, 3 e 4, que são os mais abundantes. Porém, o tipo 4 é o que contém mais, certo? Então, quem contém mais glúcido é o do tipo 4, e todos esses daqui contêm glúcidos também. Já o processo de biossíntese que a gente vai falar agora desse colágeno tipo 1 acontece de 2 etapas. Então a gente tem a etapa intracelular, que acontece no citoplasma, depois retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Depois desse Golgi ela sai e vai para a etapa extracelular. E aí a gente vai ter essas etapazinhas daqui, tá? Primeira etapa intracelular. Primeiro, óbvio, né? É a tradução do RNA mensageiro, chamado de pré-procolágeno, certo? E depois que é formado esse ARN mensageiro, aí ele vai eliminar o péptido sinal. Então vai fazer uma eliminação desse péptido sinal, desse pré-procolágeno. Depois dessa eliminação do desse péptido sinal, vem o processo de hidroxilação da prolina e da lisina. Ou seja, então vai acontecer um processo enzimático, existem enzimas dentro desse processo para fazer essa hidroxilação da prolina e lisina, certo? Também chamado de cadeia em processamento. Essa prolina é pela enzima proliohidrogenasa. Já a lisina é lisilhidrogenasa. Aí sim vai formar hidroxilisina e hidroxiprolina, certo? Porém, para poder essa enzima atuar, fazendo essa hidroxilação da lisina e da prolina, necessita de ferro em estado ferroso. E quem é que mantém esse ferro no estado ferroso? É esse ascorbato ou vitamina C, certo? Também chamado de vitamina C. Então a vitamina C mantém o ferro em estado ferroso, que é importante para a hidroxilação da prolina e da lisina. E quem faz isso é a enzima proliohidrogenasa e lisilhidrogenasa. E isso é intracelular. Depois de formado hidroxiprolina e hidroxilisina, esse colágeno, como é o nome? Essas substâncias, elas entram no retículo endoplasmático. E aí sim, lá dentro vai passar pelo processo de glucosilação, que é a adição de glúcidos ou de açúcar, chamado glucosa e galactosa. E para isso também depende de enzima. Vou pintar de verde também. Que enzima é? Galactosil e glucosiltransferasa. Essas enzimas, elas fazem a adição de açúcar justamente na hidroxilisina, não na hidroxiprolina, tá? Não na prolina, é na lisina. Isso aqui caiu no questionário. Então, quem é glucolizada é a hidroxilisina. E primeiramente é a galactosa que é adicionada nessa hidroxilisina, tá? Logo depois vem a formação da tríplice hélice. Aí sim a gente tem a tríplice hélice, porém ela sai com essas extremidades aqui, ó, mal formadas, que vão precisar ser eliminadas. Porém isso não acontece dentro da célula, acontece fora. O nome dessa extremidade é chamado de péptido de extensão ou péptido N e prepéptido C, certo? Então, péptido de extensão é justamente isso daqui, é a parte mal formada da tríplice hélice de colágeno, que vai precisar ser eliminada. Aí sim é transportada essa tríplice hélice ainda não em acabamento, sem acabamento ainda, para fazer ou para o complexo de Golgi aí, certo? Em vesículas. Depois que ela sai do Golgi, aí sim ela é secretada, esse pré-procolágeno aí, né, pela cara trans aí do Golgi, né, para o meio extracelular. Então perceba aqui que faz um RNA mensageiro, então, tem lá a tradução do RNA mensageiro, depois elimina o péptido sinal, aí sim faz o processo de hidroxilação da prolina e da lisina,
Depois que fez isso, mediante a isso aqui, ó, a vitamina C, né, que para manter o ferro em estado ferroso, óbvio, aí sim essa substância, principalmente essa daqui chamada hidroxilisina, passa pelo processo de glucolização dentro do retículo endoplasmático. É adicionada primeiro galactosa, né, por essas enzimas chamadas galactosiltransferase e depois glucosiltransferase, e aí sim é formada a tríplice hélice. Essa tríplice hélice sai com a parte mal formada chamada péptide de extensão, entra no complexo de Golgi em forma de vesícula e é secretada aí na cara trans do Golgi por meio extracelular. Chegando no meio extracelular, o que é que tem que acontecer aqui, ó? O corte dessa parte ruim. Então, a primeira etapa extracelular é a eliminação desse péptido de extensão, ou chamado de propéptido N ou C. Então, elimina isso. Quem é que elimina? Outra enzima de novo, chamada de propeptidasa. Então, essa propeptidasa, ela elimina esse propéptido N e C. Esse daqui, ó, N e C, essa parte aqui, que é o que não interessa. Aí sim vai acontecer o processo de desaminação oxidativa. De onde é que surge a alfa-lisina? É o processo de desaminação oxidativa da lisina. E para isso acontecer, depende de uma enzima chamada lisilamino-oxidasa, que também precisa de íons de cobre para poder cumprir a sua função. Então, para poder essa lisina virar a L-lisina pela enzima lisilamino-oxidasa, depende de cobre para ela poder fazer o processo de desaminação oxidativa, certo? Fazendo esse processo de desaminação oxidativa, aí sim vem a formação do intercruzamento covalente, que a gente viu lá, que é o que dá resistência, que dá força, justamente esse intercruzamento aqui, ó, travar todinho esses aminoácidos. E esses intercruzamentos tanto pode ser intramolecular, que é dentro da própria na tríplice hélice, ou entre outras tríplices hélices, que é chamada de intermolecular. Então, inter e intramolecular. Esses intercruzamentos covalentes que a gente viu lá é ligação aldol, que é aulisina, ou ligação lisina-norleucina, que é lisina mais a L-lisina. Então perceba que aqui, ó, a aulisina veio daqui, do processo de desaminação oxidativa, certo? É de onde surgiu ela. Por isso que a gente vai ver cá embaixo, ó, quem são, por isso que a gente viu na tabela aqui, ó, quem são os aminoácidos modificados. Bem aqui, ó, hidroxiprolina, elisina e aulisina. Esse daqui pelo processo de hidroxilação e esse daqui desaminação, certo? Intra e extracelular, por isso que eu falei lá que é intra e extracelular. Depois de feito esse processo, né, de intercruzamento dessas tríplice hélices, aí sim acontece um processo de alta ensamblagem espontânea de tropa-colágeno, né, como se fosse uma auto-união deles lá, enfim, eu não sei explicar muito isso não, mas é a última etapa da etapa intra ou extracelular. Então, perceba que a gente tem aqui como principal aqui hidroxilação da prolina e lisina, fazendo hidroxiprolina e hidroxilisina, glucolização, né, da hidroxilisina pela glucosa, primeiro, certo? Depois a gente vem a enzima propeptidasa eliminando esse péptido de tensão e a lisilamino-oxidasa fazendo o processo de converter aí desaminação oxidativa da lisina em al-lisina, justamente para fazer essa ligação covalente aqui, certo? Que é o intercruzamento. Já a elastina, o que a gente tem de informação é que a unidade estrutural dela é a tropoelastina. O intercruzamento covalente é desmina, não é aldol, né? E nem lisina norleucina, é desmina, tá? Tá até aqui, ó. A gente perceber aqui, daqui a pouco eu volto aqui rapidinho. A gente vai perceber que essa desmina é formada por 4 cadeias de lisina, aqui, ó. Então você tem aqui aqui são as lisinas, certo? Lisina, 1, 2, 3, 4, formando essa desmina aqui, ó. Desmosina, perdão, certo? Fala desmina e desmosina, certo? Fazendo essa desmosina aí. Deixa eu até apagar aqui, eu não boto desmina, desmosina. Sempre que eu fiz o nome na cabeça. É tanto nome igual que só Jesus. Aminoácidos mais abundantes, glicina é mais abundante, certo? Temos aí a glicina mais abundante, porém,
o que tem de diferente da elastina para o colágeno, a gente viu que é a vanila, certo? É o que tem de diferente entre colágeno. Nos dois, o mais abundante é glicina, beleza? Então vamos para a atividade aqui. Primeira pergunta diz aqui qual é a sequência do colágeno. É GLI, PRO e HI-PRO, né? Então glicina, prolina e hidroxiprolina. Já os aminoácidos modificados, a gente tem quem? Óbvio, 3-hidroxiprolina, 4-hidroxiprolina, 5-lisina e aulisina. Então esses daqui são intracelular e esse aqui é extracelular, lembra? Sendo que o mais abundante é a hidroxiprolina. Aí vem aqui, a hidroxilação da pré-procadena alfa de colágeno ocorre fora ou dentro da célula? Dentro ou fora da célula? Hidroxilação é intracelular. Olha aqui, ó. Hidroxilação é intracelular. Olha aqui. Ó, hidroxilação, glucosilação é intracelular. Extracelular é desaminação e intercruzamento covalente, certo? Isso aí vai cair na prova. Isso aí, nossa. Enfim, intracelular. Cadeia alfa. Dextrogira, levógira. Quem é dextrógira ou levógira? Aí ele diz, a cadeia alfa é o que ele quer saber. Então ela é levógira. Porque a tríplice hélice, que são formadas de 3 cadeias alfas, aí sim é dextrógeno. Certo? Função da prolina e hidroxiprolina é conferir rigidez e resistência, certo? Então resistência e rigidez é a função dela. Olha essa pergunta aqui, como tem uma pegadinha aqui, ó. Aminoácido glucolizado durante a síntese de colágeno é a hidroxilisina. Ele está perguntando um aminoácido. Ele não está se referindo quem é o açúcar, que é, a gente viu lá que é a glucosa e galactosa, sendo que a galactosa é o primeiro, lembra? Ele está perguntando qual é o aminoácido. Então é hidroxilisina. Primeiro pela galactosa. Função desse propéptido do pré-procolágeno. Eu vi isso aqui, ó. Propéptido do pré-colágeno são essenciais para o quê? Para acontecer a síntese e estabilização do processamento do colágeno. Entendeu? Também é importante nas estruturas e funções de tecidos conectivos, pele, osso e tendões. Então é importante para isso, para fazer o processo de síntese do colágeno. Aqui ele botou assim, se compararmos o colágeno com a elastina, quem tem a maior quantidade de vanila ou valina, por que eu falo vanila, bicho? Valina é elastina, certo? Então os dois têm glicina como principal, mas a valina, esqueça, é valina, certo? Não lembro, é vanila, meu Deus do céu, tanto nome, vanila é aminoácido, né? Deixa eu ver lá, meu Deus, é tanta coisa que só Jesus. Certo? Então, valina é quem tem mais na elastina. Próximo. Explica a importância do ascorbato aí. Que é a vitamina C na síntese de colágeno. Então, lembra lá? É importante para manter o ferro em estado ferroso, promovendo assim o processo de hidroxilação das enzimas, que vão hidroxilar que vão gerar hidroxilisina e hidroxiprolina. Certo? Quem são essas enzimas aqui, ó? Trata de enzima prolil hidroxigenasa, lisil hidroxigenasa, certo? Aí sim, ó, monossacarídeos que se encontram na molécula de pré-colágeno, glucose e galactose. Aí sim, monossacarídeos sim. Complete a função das enzimas, é isso que eu acho que cai, tá vendo? Cite a enzima e a função. Lisil e prolil hidroxidasa, hidroxilação da prolina e lisina intracelular. Glucosil e galactosil transferasa, adição de glucose, ou seja, glucosilação, né? Que é intracelular. E aminosil ou lisil aminooxidasa,
Degradação oxidativa da lisina, certo? Olha aqui, ó. Ainda tem mais um aqui, ó. Ou desaminação oxidativa, perdão. Desaminação oxidativa da lisina. E ainda tem essa propeptidasa, que é a eliminação do propéptido ou péptido de extensão, certo? Desaminação oxidativa lisil-amino-oxidasa. A desaminação oxidativa, que é essa daqui que a gente acabou de falar aqui, da lisina, ocorre dentro ou fora? Óbvio que é fora, né? Então, repetindo de novo. Fora é eliminação, desaminação oxidativa e intercruzamento covalente. E dentro é oxidação da prolina e lisina e glucolização, certo? Então, é extracelular. Mencione os intercruzamentos covalentes do colágeno. Eu botei aqui lancealdol e lisina leucina. E também foi aqueles dois que a gente viu lá, né? Foi isso que eu achei aqui como resposta. Confiram, tá? Confiram porque é o meu resumo aí, tá? É o meu resumo. O intercruzamento de desmosina ocorre no colágeno, na elastina ou nos dois? Eu achei que é somente na elastina. Desmosina é na elastina. No colágeno, a gente viu que é aldol, lisina, leucina, certo? Qual é o íon metálico que a enzima lisil-amino-oxidasa necessita para cumprir sua função? Cobre. Lembra que eu falei aqui, ó? O cobre. Enzima lisil-amino-oxidasa necessita de cobre para fazer o quê? Desaminação oxidativa da lisina e transformar em Al-lisina, certo? Então, cobre. O colágeno do tipo 1, cisteína é o mais abundante? Verdadeiro ou falso? Não, o mais abundante é glicina, tanto no colágeno quanto na elastina, certo? Glicina. Eliminação de... Aqui, ó. A eliminação de propéptido, certo? Ou péptido de extensão. Propéptido ou péptido de extensão ocorre fora ou dentro? Óbvio que é fora, certo? E quem é a enzima? Aqui, ó. Propeptidasa, certo? Propeptidasa. Acontece fora. Aí diz que o colágeno do tipo 1 e do tipo 2, quem tem maior hidroxilisina é do tipo 2, certo? Hidroxilisina é do tipo 2. Aí ele diz que a cadeia alfa de colágeno, isso aqui que eu achei só a resposta, não vi lá no meu resumo, mas eu achei só a resposta. A cadeia alfa de colágeno tem estruturas secundárias em alfa-hélice. Verdadeiro ou falso? Falso. Deve ser tríplice hélice, né? Não sei. Mas eu vi que é falso lá, eu achei a pergunta na internet. Aí ele diz assim, dos tipos de colágeno aqui, quem que tem maior quantidade de glúcidos? Lembra? Tipo 1, 2, 3 e 4 tem glúcidos, porém o tipo 4 é o que mais tem. E cite as etapas intracelular da biossíntese de colágeno. Intracelular, tradução de RN, eliminação do péptido sinal, hidroxilação de resíduo de prolina, glucolização também. Aí depois vem a formação de tríplice hélice, transporte de tríplice hélice e secreção do pré-colágeno. Aí sim começa a etapa extracelular. Mencione o aminoácido mais abundante da elastina, glicina, certo? Como ele diz, los aminoácidos, então vai ser glicina, alanina, fanina, valina e prolina, sendo que valina é o que diferencia do colágeno. Glicina, alanina, valina, prolina. Já no colágeno é glicina, alanina, prolina, certo? Intercruzamento covalente existente na molécula de colágeno e elastina. Colágeno, aldol, lisina, leucina. Elastina, desmosina. Nome que se dá à unidade estrutural básica da elastina, tropoelastina, certo? Deixa eu ver mesmo. Tropoelastina. E aí pediu para pesquisar enfermidades aí associadas a defeito na biossíntese do colágeno. Então tem todas essas síndromes aí. Então percebam que cada uma está relacionada ao tipo de colágeno. Tipo 1, tá vendo? Tipo 4, tipo 1 também. Então todas essas aí. Enfim, eu acho que não cai na prova, mas... Não deu em sala, mas é a nível de pesquisa. Viu? Valeu, tamo junto.